Pessoal, bom dia. Hoje é dia 30 e, surpreendentemente, eu saí mais cedo, estava com sol e agora está chovendo. E eu queria contar uma história que aconteceu comigo. Olha, esse muro aqui parece com o muro onde eu passei. Só que a rua lá era bem apertadinha, só me cabia e eu fui passando e de repente, assim, em cima de uma pedra, assim, um muro bem parecido, tinha uma cobra. Uma cobra de uns 2 metros. Ela estava muito sol, ela devia estar dormindo, igual lagartixa, tomando um solzinho. E a gente passou, eu e as cachorrinhas, e ela assustou. Quando ela assustou, eu ouvi o barulhinho do corpo dela se mexendo. Vi, levei um susto enorme, tenho muito medo de cobra. E corri, puxei as cachorrinhas e fomos embora. E agora eu tô com medo. Eu já vi umas 5 cobras por aqui. E ultimamente eu estava com muito menos medo porque era inverno. Inverno elas hibernam, então estava tudo bem. Mas agora a primavera está chegando e chega muito quente, já não tem mais primavera e depois verão, já começa quase que um verão forte, né, com essa loucura do clima. Então elas saem para viver a vida delas. E eu tô morrendo de medo. Então eu queria contar essa história porque eu até quero mostrar que eu não entro mais em vários lugares que eu entrava. Os passeios mudaram, sempre muda mesmo. Com o inverno, com cada época eu faço passeios diferentes, porque porque realmente não dá para andar em alguns lugares quando tá. Eu vou mostrar aqui o lugar que eu vou todos os dias. E qual a solução que eu estou tomando para isso? Eu não gosto de dar muitos conselhos. Eu não acho que conselho é uma boa ideia, não. Porque quem sou eu para dar algum conselho? Aqui, ó. Esse lugar eu vinha todos os dias. Não vou mais. Não ponho o pé aí de jeito nenhum. Deve estar lotado de cobra. Até queria filmar uma para mostrar, mas acho que eu não vou ter sangue frio para isso, não. Ali atrás ficam as cerejeiras. Então foi isso que aconteceu. Eu pedi, eu fiquei muito triste, eu não consigo cortar essa grama toda. Então eu tentei pagar para algumas pessoas para cortar para mim. Isso quem fazia antes era o marido da Fátima, mas a Fátima, tudo que ela pode boicotar e me atrapalhar, ela faz. Ela não só mente, mas ela descobriu que eu estou feliz vindo aqui, então o marido dela não vem cortar. Ela arruma as desculpas mais esfarrapadas e o marido não vem. Mas ontem eu pedi para uma pessoa. Então isso é uma coisa que eu queria falar. Quando a gente enxerga o medo da gente, é para a gente tomar algumas atitudes em função. Não é para se criticar ou para ficar paralisado no medo. Então, uma possibilidade é alguém vir aqui e cortar. Cortando a grama eu posso andar. São soluções simples que a gente vai tendo. Então, por exemplo, quando eu andava, eu olhava assim, ó, para o chão. E andando olhando para o chão. Ou para o céu. E fazendo as concentrações, olhando para as nuvens, para as árvores, entre as folhas ou nas folhas e tal. Agora eu olho assim, é como se fosse um faraó alto. Eu olho e vou observando tudo, porque as cobras podem estar em qualquer lugar. Não é que eu estou apavorada. Antes eu fechava o olho e pensava assim, vai dar certo, mas eu estava morrendo de medo. E fechava o olho. E agora eu abro o olho e vou caminhando, porque se tiver alguma eu tenho uma certa distância para poder cair fora, sair de perto. E eu estou comentando isso porque isso faz uma diferença enorme. Provavelmente eu vou passar a ver outras situações da minha vida dessa forma, com esse olhar
mais amplo, panorâmico e poder lidar melhor com isso. Uma coisa que eu fiz foi olhar para a cobra na minha imaginação, olhar para ela e suportar toda a aflição de olhar para ela. Eu estou falando e estou imaginando ela. Porque eu olhei muito rapidamente, me deu uma gastura e eu saí correndo. Mas quando eu olho bem para ela, fixamente, eu sei que ela estava com mais medo do que eu. Ela estava com muita aflição de mim. Ela acordou, ela estava tomando sol, coitadinha. Ela acordou com a gente passando e ficou sem reação assim. Então, eu estou falando isso porque eu estou com medo, mas ela estava com mais medo que eu. Olha a confusão que dá. De repente ela podia até me atacar por causa do medo. Bom, é isso. Eu também estou falando isso porque quando a gente fala do vírus e fala, a gente tem que ser melhor, a gente está numa crise para aprender a sermos melhores e tal. Isso é importante, mas para aprender, a gente não vai dar um pulo assim do nada e virar a pessoa que a gente acha que vai ser. Sem medo e super prestativos e felizes numa época tão triste. Não é assim. A gente vai conversando com o nosso medo e vai negociando e vai chegando a conclusões e vai pilotando e vai liberando esse medo. O autoconhecimento é o mais importante nisso, aceitar. Aceitar que está com medo, ou aceitar que não quer ajudar, ou aceitar que está triste e que não quer fazer nada. Aceitar e ser responsável pelo que está sentindo. Ser responsável pelo que está sentindo é a coisa mais importante, porque assim a gente fica honesto. E a honestidade é a coisa mais importante. A honestidade nos sentimentos, em tudo. O que não deixa a gente... É isso. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.